Olá pessoal, estamos aí de volta para mais uma aula de Física 1. A gente continua então em cinemática. Na aula passada então a gente viu velocidade média e depois a gente viu movimento retilíneo uniforme, que é um caso especial no qual a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, como a aceleração é derivada, né, da velocidade com o tempo, né, a taxa de variação da velocidade com o tempo. Então, se a aceleração é zero, se a derivada é zero, é porque então a velocidade é constante, né? Então a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, se a gente deriva uma constante, vai dar o quê? Uma função do primeiro grau, certo? Lembra disso, ó. Eu tenho zero, desculpa, eu tenho zero, né? Eu antiderivo, né? O antiderivo, que é o processo inverso, que no caso é aceleração. Então, antiderivo, eu tenho a velocidade. Bom, que é uma constante, v, né? Porque a antiderivada de zero é uma constante. Essa constante, no caso, é v. E aí, quando eu antiderivo uma constante, a gente tem o quê? Uma função do primeiro grau, né? A constante vezes o tempo, uma constante vezes o tempo aqui, né? Mais outra constante. Onde essa constante aqui, que não tem, né, a variável, né, o t, ela é a posição, no caso é a inicial, que como é a posição, a gente tem a posição inicial. Então lembra, então se eu tenho zero, antiderivo, tem uma constante. Eu antiderivo, eu tenho uma função do primeiro grau. Ok? Se eu antiderivar isso aqui de novo, eu vou ter uma função do segundo grau. Só que no caso, é o caso onde a gente vai ver quando a aceleração é constante. O movimento uniformemente variado, que a gente vai ver agora, a aceleração não é mais zero, ela é uma constante. Então, se a aceleração é uma constante, se eu antiderivo a constante, eu tenho uma função do primeiro grau, que é a velocidade. Então, a velocidade agora ela é uma função linear, né, uma reta. E se eu antiderivo isso daí novamente, antiderivo a velocidade, eu tenho a posição. E a posição, no caso, se eu antiderivo uma função do primeiro grau, eu tenho uma função do segundo grau, certo? Então, a gente sabe que, no caso, quando a aceleração é constante, a velocidade é linear, né? É uma reta, e a posição, ela é um quadrado do tempo, né? Função quadrática. Então, a gente vai derivar as equações hoje do movimento retilíneo, movimento uniformemente variado, movimento movimento uniformemente variado. É o famoso MOVE, né? Movimento uniformemente variado. Bom, o que você tem que lembrar desse movimento? A única coisa que você tem que lembrar, que a equação você não vai precisar de decorar. Na verdade, eu não quero que vocês decorem a equação. O que a gente parte de princípio aqui é que a aceleração é igual a uma constante, que a gente vai chamar simplesmente de A. Quando é em casos gerais, a gente tem ou de, ou de G, se a gente estiver falando da aceleração da gravidade. Bom, então suponha que eu parta dessa aceleração constante, que é um valor qualquer constante que eu vou simplesmente chamar de A. Então, onde A é a aceleração. Descobri um negócio legal aqui agora no tablet. Ele faz isso aqui para mim. Pronto. Então, aqui a gente tem a aceleração. Ops. Oh, droga. Aceleração. Bom, então, a aceleração nesse caso, ela é constante. Isso aqui então é um
É a definição do movimento uniformemente variado. Então a gente tem uma aceleração constante. Bom, então para a gente achar a derivada, lembra daquele esqueminha que eu dei para vocês, ó, do espaço para a velocidade, a gente a gente deriva, da velocidade para a aceleração a gente deriva, e o caminho inverso é a antiderivada. Vocês ainda não lembram, não vão, sempre dê uma olhada na antiderivada, pra vocês irem acostumando com ela. Quando for fazer exercício, vai ficar mais prático isso daí, vocês vão se acostumar melhor. Bom, então, o que a gente vai fazer agora? Vamos antiderivar e encontrar antiderivada de A nos dá a velocidade. Nos dá V, né? Então, vamos antiderivar aqui. Antiderivada de uma constante. Então, antiderivada de uma constante, que é o A, vai dar simplesmente o A vezes a constante vezes a variável. Lembra, se eu antiderivo uma constante, tem que dar uma função no primeiro grau. Então, AT mais uma constante aqui. Lembra? Sempre tem que ter essa mais constante. Sempre que fizer antiderivada, tem que ter o mais C. Só que a gente sabe que esse mais C é sempre esse aqui inicial. No caso, é a velocidade inicial. Então, mais V0. Então, pronto, achamos a fórmula para velocidade, fazendo a antiderivada de A. Agora, se a gente fizer novamente a antiderivada de V, antiderivada de V, vai nos dar a posição. Então, vamos fazer a antiderivada de V agora. A gente já sabe que vai dar a posição, S. E a gente sabe que tem o mais C no final, certo? A gente já sabe que é o mais C, e esse mais C, a gente sabe que nada mais é que o S0. Então, eu já vou colocar ele aqui. Agora, vamos derivar. A derivada de V0 é uma constante, então é uma constante vezes a variável. Mais a derivada agora da... derivada da a antiderivada de A vezes T. A vezes T. Bom, o A é uma constante, que a aceleração ela fica quietinha. E eu vou derivar então só o T. Derivada de T é T ao quadrado. Desculpa, antiderivada, né? É T ao quadrado sobre 2. Lembra que a antiderivada de x elevado a n, ou T no caso elevado a n, né? T elevado a n é T elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Vocês não lembram? Dá uma olhadinha lá na seção de antiderivada que eu fiz. Então pronto, eu tenho a fórmula movimento da posição para o movimento uniformemente variado. Bom, então essas são as três formas que a gente partiu da aceleração, que é uma constante. Antiderivou, a gente tem a velocidade. E antiderivou, a gente tem a posição. Então, vocês não precisam decorar, vocês têm que saber partir da aceleração igual a constante e chegar, então, dessas duas equações. Bom, dessas duas equações, o que a gente tem espaço em função do tempo, a gente tem a velocidade em função do tempo e a gente tem a aceleração, que é uma constante. Então, a gente já sabe que o gráfico do S em função do tempo vai dar uma parábola, que ela pode ser assim ou pode ser assim, dependendo, né, se tem ponto de máximo, ponto de mínimo, isso a gente vai analisar. Então, esse aqui é uma função do segundo grau, isso que é muito importante vocês terem feito a revisão lá, terem assistido os vídeos de equação do segundo grau, funções do segundo grau. A velocidade, a gente já viu que ela é uma reta, que aqui é t elevado a 1, né? Uma função linear, então é a equação de uma reta, que ela pode ser crescente ou decrescente. E a aceleração, que é uma constante, então a gente sabe que o gráfico de uma constante é simplesmente
uma linha horizontal, né? Algumas coisas importantes aqui são o seguinte. A, a velocidade, a gente tem um ponto, que é um ponto que a gente pode dizer que é um ponto de inversão, pode acontecer. Dependendo se a velocidade, se a aceleração for negativa ou positiva, a gente vai fazer umas análises, né? Essa velocidade, vai ter um momento que essa velocidade pode ser zero. O momento que a velocidade é zero, normalmente é porque ela está invertendo o sentido. E como é que a gente vai saber isso? A gente saber de acordo com os sinais. Então agora a gente vai dar uma olhada no que seria cada um dos sinais, aceleração positiva ou negativa, a velocidade positiva ou negativa, né? Que a gente já viu. Bom, então vamos lá. Bom, basicamente a gente tem dois tipos de movimento. A gente pode ter um movimento progressivo e movimento, movimento, ops, apanhando aqui, e movimento retrógrado, retrógrado. Bom, o movimento progressivo é quando a gente está se movendo na direção positiva do movimento. No caso, se no eixo, se a gente está tratando do eixo X, por exemplo, né, se está se movendo para a direita, seria então um movimento progressivo. É um movimento retrógrado, né, na direção negativa do movimento. No caso, então, se for na horizontal, seria para esquerda, né? Ou melhor, deixa eu fazer com para direita. Ué. Para direita ou para esquerda. Deu ruim. Agora eu pego a prática até o final do semestre. Aí. Então, para direita para esquerda. E no meio do movimento progressivo, eu posso ter um movimento progressivo que se ele pode estar acelerando, eu posso estar indo no positivo e acelerando, mas eu posso estar indo para o positivo e desacelerando. Então, aí a gente já separa com mais dois tipos de movimento. A gente pode subdividir então, né, em acelerado ou retardado. Então eu posso ter progressivo acelerado, né, o progressivo retardado. Eu posso ter retrógrado acelerado ou retrógrado acelerado, ou retardado, né? Retardado, retrógrado ou acelerado, retrógrado. Bom, então é fácil entender isso daqui. Primeiro eu vou só copiar e colocar aqui para vocês, para a gente definir. Então, peraí. Bom, então já separei aqui então. O que é o movimento progressivo? Se você estiver se movendo na direção positiva do movimento. O retrógrado, se você estiver movendo na direção negativa do movimento. Agora, se você estiver acelerando, é um movimento acelerado. Se estiver desacelerando, é retardado. Né? Então, você pode ter a combinação aí. Você pode ter progressivo acelerado, né? Ou progressivo retardado. Retrógrado acelerado e retrógrado retardado. Sei que pode estar meio confuso ainda, então vamos ver um exemplo. No caso da queda livre. A queda livre fica bem, bem claro. Se eu tenho queda livre.
Na queda livre, eu tenho aqui um eixo. Vamos colocar o eixo positivo. Vou colocar o eixo positivo para baixo. Por quê? Ah, professor, não era para cima o positivo? Bom, isso é uma convenção, gente. Vocês colocam para onde vocês quiserem, desde que você deixe bem especificado. Bom, minha convenção é essa. E aí, não tem problema. Você pode colocar para onde você quiser. Eu vou colocar para baixo. Bom, se eu tenho um objeto que ele está caindo, eu tenho aqui um objeto e eu vou soltar ele. Esqueci de desativar esse modo. Tenho aqui um objeto e esse objeto então está caindo. Esse é o objeto 1. O objeto 2, ele foi lançado para cima. Então ele está subindo. No objeto 2, ele foi lançado para cima. Ele está subindo. Tá, então vamos ver o que está acontecendo aqui. A gente sabe que o positivo então é para baixo. Aí vamos olhar esse primeiro movimento aqui. Esse daqui, ele tá se movendo no positivo do eixo, né? Então ele é progressivo. Progressivo. O 2, ele é progressivo e está acelerando, né? Porque à medida que o tempo está passando, esse objeto acelera, ele está caindo em queda livre, né? Então é progressivo, acelerado. Acelerado, progressivo. O 2 ele está contra o eixo, né? Ele está para cima, o eixo positivo é para baixo. Então ele é regressivo. E ele está desacelerando. Então regressivo. Desculpa. Regressivo também pode ser usado, né? Mas a gente está usando retrógrado. Retrógrado. Então é retardado por retrógrado. Retardado é porque ele está desacelerando. O retrógrado, então, é porque ele é o contrário ao positivo do movimento. Agora, nesses casos, o que pode acontecer? Suponha que eu tenha meu zero seja aqui, ó. O meu zero, peraí. Bom, no caso do objeto 1, o que vai acontecer com ele? Como o movimento é progressivo e acelerado, né? Esse movimento vai continuar acelerado para sempre. Né? Se não houver nada externo, ele vai continuar nesse modo para sempre. Agora, o 2 não. O 2, o que vai acontecer com ele? Como eu estou jogando ele para cima, como é um movimento retardado, ele está desacelerando, vai ser uma hora que ele vai parar. Então vai ter uma hora que ele vai parar e ele vai ficar igual o objeto 1. Ele vai parar e vai mudar seu tipo de movimento. Ele vai passar a ser um movimento progressivo e acelerado. Tá? Então isso aí é só vocês verem as diferenças de tipo de movimento, porque o que vocês têm que lembrar é que a aceleração da gravidade ela é sempre para baixo. Então o G ele é sempre para baixo, certo? Então no caso, o movimento progressivo acelerado quer dizer que a velocidade está na direção do G, certo? A velocidade e o G estão na mesma direção. No movimento retardado retrógrado, bom, a aceleração ela continua sendo para baixo, né? Ela continua sendo para baixo. Só que o que está fazendo? O movimento, a aceleração, o G é para baixo, só que a velocidade está para cima.
A velocidade está para cima. Então, neste caso aqui, se a velocidade ela está contrária, sempre que a velocidade estiver contrária à aceleração, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai haver inversão do movimento. Por que há essa inversão do movimento? Porque eu estou chamando a aceleração da gravidade G, né? Então eu tenho que V igual a V0 menos GT. Então, essa equação nos diz que vai ter uma hora que, tá vendo que aqui o V0 ele é positivo e o G é negativo, certo? Então eles são opostos. Igual tá aqui. O V0, velocidade inicial que eu dou ele para cima, ele vai continuar para cima um tempo, né? E o G ele é para baixo. Então são opostos. O V é positivo e o G é negativo. Se eles são opostos, poderia ser assim também, ó, menos V0 mais GT. Nesse caso também, em ambos os casos, vai ter uma hora que essa velocidade aqui vai ser zero. Qual vai ser essa condição? Faço isso aqui zero. Se eu igualar isso aqui zero, tem zero igual a V0 menos GT. Então, é quando T, isolando T aí, né? Quando T for igual a V0 dividido por G. Então, nesse instante, é o instante que a gente tem uma inversão de movimento. Inversão de movimento. Então, a velocidade estava para cima, porém a aceleração é inversa, a aceleração é para baixo. Se a velocidade é para cima e a aceleração é para baixo, quer dizer então que ela vai estar desacelerando. Sempre que elas forem inversas, então, sempre que a velocidade e a aceleração tiverem sentidos opostos, a gente tem então um caso onde sempre vai haver uma inversão de movimento em algum ponto. Agora, no caso, se nesse primeiro caso aqui, o progressivo acelerado, ou mesmo se fosse a V para cima e a aceleração também fosse para cima, né? E aí a gente teria um caso também onde nunca isso ia acontecer, nunca eu tenho uma inversão de movimento. Aqui fica bem claro ver fisicamente que aqui nunca, se você fizer um buraco na terra aqui, soltar a bola, ela vai sempre cair, nunca vai voltar, não vai ter inversão de movimento, né? Então a inversão de movimento é só quando V e G são opostos. Então lembrem disso aí. Apenas quando V e V e A, que é a aceleração, forem opostos. Forem opostos. Então, quando é assim, a gente sempre vai ter uma inversão de movimento. E por que que no caso do outro não tem? Bom, se os dois estão na mesma direção, teria assim, V igual a V0 mais GT, né? Então, se eu falo que aqui, será que vai ter uma inversão de movimento? Igual os dois positivos, mesma direção, o V e o G. Será que vai ter uma inversão de movimento? Bom, faça aqui zero para ver. Se eu fizer aqui zero, eu vou ter que isolar o T. Você vai chegar aqui T igual a menos V0 sobre G. O T não pode ser negativo. T não pode ser negativo. Então aqui não pode ter inversão de movimento. Tá? Então, para ficar claro isso daí. Então, a gente viu os nomes, as nomenclaturas dos tipos de movimento e a gente viu o que acontece quando a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, que ocorre então uma inversão de movimento, que vai ser um ponto, essa inversão de movimento é um ponto do vértice, tá? Já fica aí, é um ponto de vértice. Basicamente, se eu tenho, vai ser algo do tipo assim, ó. Esse ponto aqui é o vértice, que é o ponto máximo. Nesse ponto máximo aqui da parábola, é que a gente lembra que a gente tem inclinação zero, olha só. Inclinação zero, deixa eu até arrumar isso daqui. Vamos deixar bonitinho. Então, eu tenho aqui. E eu tenho então uma parábola.
Nessa parábola, lembra que... Ops, esqueci de desativar isso. Então, nessa parábola, nesse ponto aqui, lembra que aqui no caso é y em função de x. Desculpa, y em função... x em função de... que é posição em função do tempo. Posição em função do tempo. O que acontece, né? Então ele vai em queda livre. Você joga ele para cima, então a posição está aumentando, a posição vai aumentando, 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 até que atinge esse ponto máximo. Esse ponto máximo, lembra que a velocidade não é derivada do espaço em função do tempo? Então, nesse ponto aqui, a velocidade é zero. Por que a velocidade é zero? Porque a gente tem aqui a inclinação zero, inclinação da reta zero, né? Então, para eu saber esse ponto, é só derivar a posição com o tempo e igualar a zero, né? Se eu igualo isso aqui a zero, eu tenho o ponto então onde a velocidade é zero. Exatamente por quê? Porque quando eu estou pegando a velocidade zero aqui nesse ponto, é porque eu estou vendo que a inclinação é exatamente igual a zero, que a reta tangente aqui, né? Ela está na horizontal. Então, zero aí a velocidade. Então esse é um ponto de vértice. Ponto do vértice basta que a gente não precisa achar mais aqueles. Se vocês viram e fizeram uma revisãozinha sobre a equação do parábola, vocês viram o x do vértice, y do vértice. Isso daí basta a gente derivar igual a zero, que eu vou saber qual que é o ponto do vértice sempre. Então não tem segredo aqui. Vamos lá. Gente, essas equações que a gente viu até agora, todas elas têm dependência com o tempo, né? Então a gente viu a equação, viu que a aceleração ela é constante, então é simplesmente a, né, é igual a constante. A gente viu que v é igual a v0 mais aceleração vezes o tempo. Vocês têm que saber chegar a partir daqui, a antideriva. Você sabe que a antiderivada de uma constante é a constante vezes a variável mais c, onde o c é o inicial desse daqui, no caso d0. E aí, antideriva de novo, eu tenho a antiderivada, a gente sempre vai ter então o mais c, né? Quando antideriva, onde o mais c nesse caso é o S0. Aí aqui a antiderivada disso é a constante, então a constante vezes o tempo. E a antiderivada disso aqui, eu deixo a constante quieto, que é o a, aceleração. A antiderivada de t é t ao quadrado sobre 2. Né? Então, a gente tem essas três equações. Você consegue chegar nela rapidinho, não precisa decorar nem nada. Então, eu tenho aqui a antiderivada integral. Tá. E se eu não quiser com o tempo? E se eu quiser a trajetória? Qual que seria a equação da trajetória? Desculpa. Qual que é a trajetória quando está tratando em duas dimensões? Está tratando em duas dimensões, eu quero exatamente a trajetória do meu projétil, né, que é uma parábola. Mas aqui eu simplesmente quero eliminar o tempo. Então, como a gente faz para eliminar o tempo? Tem vezes que a gente consegue resolver qualquer problema utilizando essas duas equações. Mas tem, tem vezes que você tem que usar dois passos para poder resolver um problema, exatamente porque você primeiro tem que achar o tempo e depois o tempo. Por exemplo, se eu falo, eu venho aqui e dou alguma informação para você sobre o ponto máximo e você vem aqui igual a zero e acha o tempo que ele leva para poder atingir a altura máxima, aí pega esse tempo e joga ele aqui, acha quanto espaço percorreu. A gente podia fazer isso tudo de uma vez, de uma equação que é chamada equação de Torricelli. A gente vai chegar então na equação de Torricelli. Boa pergunta, como é que escreve Torricelli? Torricelli é com dois R e dois L.
Torricelli. A equação de Torricelli, então, ela é a equação cinemática, né, do movimento uniformemente variado, porém sem o tempo, sem a variável temporal. Aqui a gente vai ter então apenas S, A e V. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente literalmente elimina o tempo. Eu vou pegar a mais simples, que é essa aqui, eu isolo o tempo e jogo ali, nessa segunda. E aqui a gente vai ter um cálculo com letras. Eu quero fazer isso para vocês acompanharem esse cálculo com letras, que é bem interessante, também parecido com aquele que eu fiz, mesma linha. E a gente vai se acostumando aí a fazer conta com letras. Tá? Então, a equação de Torricelli, eu tenho que eliminar o tempo. Então, vamos isolar o tempo nessa equação aqui. Para isolar o tempo, eu vou passar o V0 para cá e depois eu passo o A dividindo, né? Lembra que, ó, eu quero isolar o T. E eu não posso passar o A dividindo ainda, porque o A não está multiplicando todo mundo do lado direito. Então, vou isolar ele primeiro. Primeiro eu tenho que passar o V0 para cá. E eu fico assim, né? AT é igual a V menos V0. E então, eu sei que o T é V menos V0 dividido por A, certo? Então, agora eu vou pegar esse T e substituir na outra equação. Será que ele faz um desse daqui? Vamos ver. Esse não fez, não. Ele faz um círculo, quadrado, tetrapézio. Errei o trapézio. 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 Agora foi. Bom, então eu tenho que jogar agora na equação do S. Então, onde tem T, eu vou substituir isso daí. Então, vamos começar com S é igual a S0 mais VT. O que é T? V menos V0 dividido por A. Mais AT ao quadrado. A vezes T ao quadrado. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Aí. Mais aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tempo quadrado, então, V menos V0 dividido por A, tudo ao quadrado. Certo? Bom, agora o S menos... Aqui tem esse S e esse S0. Eu posso transformar isso aqui em um só. Se eu passar para lá, eu vou ficar assim, ó, o S0 eu passo para a esquerda, eu fico S menos S0 é igual o lado de cá. Só que S menos S0, a gente conhece isso aqui como delta S. Então, eu posso simplesmente trocar o S menos S0 por delta S. Então, vai ficar assim, ó, delta S é igual agora a gente tem que manipular esse termo do lado direito. Como é que a gente vai fazer? E aí? Vamos ver o que a gente tem aqui. Será que dá para simplificar alguma coisa? Vamos olhar para esse daqui. Esse daqui, o que dá para fazer é esse chuveirinho para cá. Não vamos fazer ainda não. Vamos olhar para o lado, para esse de cá primeiro. O que dá para fazer? Olha só, esse quadrado aqui, ele pode ir para o termo de cima e o termo embaixo, certo? Então aqui vai ficar um A quadrado. Eu vou ter esse termo, eu vou ter A vezes, eu vou ter um A ao quadrado aqui, o V menos V0 ao quadrado. Só que esse A com esse A ao quadrado corta o quadrado e fica só o A embaixo. Então aqui vai sobrar só o A embaixo, certo? Nesse segundo termo. Então vamos ver. E de fato, e aqui também só tem A embaixo, certo? Então vai sobrar A embaixo para os dois. E aí eu vou fazer isso sim, eu vou agora multiplicar esse chuveirinho aqui, ó. V vezes V, V ao quadrado, V vezes V0, né? Dava menos V vezes V0. E agora,
Ops. Dv zero. E mais. Então, o de cima aqui ficou assim, né? V menos V0 ao quadrado. Porém, esse V menos V0 ao quadrado, a gente é um quadrado perfeito, né? O quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou abrir V menos V0 ao quadrado, vai ficar V ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. O que mais? Mais o quadrado do segundo, V0 ao quadrado. Agora, eu vou ter aqui. Bom, gente, desculpa. Acabei deixando passar algumas coisinhas aqui, que é V0, tá? Ó, V0 AT, S0 mais V0 T. Então aqui não era. Então, e aqui faltou esse A sobre 2, né? Faltou o A sobre 2. Então vamos voltar aqui. Então a gente tem essa equação e a gente está substituindo o tempo que a gente isolou dessa equação aqui. Tá, então agora, substituindo o tempo, aqui era V0, né? Então não ia dar certo mesmo, vou apagar aqui. E tá, então tem que ter um V0. E aqui tem esse sobre 2 aqui, né? Tem esse sobre 2 que a gente não tinha considerado. Então, o A sobre 2. Tá, agora sim, vamos simplificar isso aí da melhor forma. A gente viu que a gente tem esse quadrado aqui. A gente viu que tem esse quadrado, então aquela análise ainda vale. Esse aqui, S menos S0, a gente vai ter o delta S. Então a gente tem o delta S. Vai ser igual. Agora eu vou multiplicar então. Aqui e aqui, no chuveirinho. Então eu vou ter dividido por A. Então V0V, V0V, menos V0 ao quadrado. Né? Mais. Aqui lembra que eu tinha mostrado que aqui cortava então, né? Esse A quadrado com esse A, fica só um A embaixo. Né? Então, fica dividido por 2A, né? Que já tem um 2 aqui também. Então, 2A. Aí, em cima, né? Em cima é V menos V0 ao quadrado. V menos V0 ao quadrado, a gente pode deixar maior aqui, tem o 2A, e V menos V0 ao quadrado tem o quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo, zero ao quadrado. Agora, aqui está sobre 2A, agora a gente precisa tirar o mínimo, né? Como é que a gente vai tirar o mínimo aqui? O mínimo entre A e 2A é 2A, né? Porque o 2A divide por A e divide por 2A, né? 2A dividido por A dá 2, e 2A dividido por 2A dá 1. Então, o mínimo é o próprio 2A. Então, eu vou ter aqui 2A. E agora, todo lado direito vai permanecer do mesmo jeito. Só o do lado esquerdo que vai mudar, porque eu vou dividir por 2A dividido por A dá 2, vezes o numerador, né? Então, 2 V0 V, que é V, não é V0. V0V menos 2V0 ao quadrado. Vocês entenderam? Eu tirei o mínimo, ó, 2A dividido por A dá 2, vezes o numerador inteiro. Então, tem que multiplicar pelos dois termos. Não esqueçam disso, tem que multiplicar pelo numerador inteiro. Aqui o lado direito não vai mudar nada. V ao quadrado menos 2VV0 mais V0 ao quadrado. E agora, esse 2V0V corta com 2V0V. E eu vou ficar com delta S. E eu tenho aqui, ó, menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado dá menos V0 ao quadrado, né? Então, eu vou ficar com V ao quadrado menos V0 ao quadrado.
dividido por 2A. E por fim, a gente pode isolar o v ao quadrado agora. Eu passo 2A multiplicando para o outro lado, né? Porque ele está dividindo todo mundo. Então eu posso passar multiplicando. Então eu vou ter 2A delta S é igual a v ao quadrado menos v zero ao quadrado. E por último, né, eu vou isolar o v ao quadrado. Eu vou chegar com v ao quadrado, é v zero ao quadrado, passa positivo para o outro lado, mais 2A vezes delta S. E essa é a equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli, tá vendo que não depende do tempo aqui. Então, quando eu não precisar do tempo, eu simplesmente estiver falando a distância, na velocidade inicial, velocidade final. Então, a gente não precisa de saber, por exemplo, suponha que eu quero saber, eu vou soltar um objeto de uma certa altura, 2 metros, por exemplo. Eu quero saber qual a velocidade que ele bate no chão. Eu não preciso do tempo. Se eu for fazer usando aquelas primeiras equações, eu vou ter que encontrar o tempo, jogar, depois voltar para poder determinar a velocidade. Aqui não. Aqui você simplesmente bota quantos metros que é, qual que é a velocidade inicial, e a aceleração é a aceleração da gravidade, né? Aí eu acho a velocidade. Então não precisa ir do tempo. Mas se eu pedir o tempo, aí sim. Mas se não está pedindo, a gente pode simplesmente usar a equação de Torricelli. Isso aqui vocês têm que saber chegar. Eu quero que vocês tentem fazer até chegar nessa equação sozinho, usando letras. Então, tá muito importante. Nesse momento, vocês estão em dificuldade, não vai pegar simplesmente a equaçãozinha jogada, cuspida e pronto. Vocês têm que saber de onde está vindo, saber manipular e entender o que está por trás de cada uma das equações que vocês estão utilizando. Ok? Bom, gente, para acabar essa aula teoria, ao próximo eu vou resolver alguns exercícios. Eu vou falar da antiderivada como forma de área, como área. A integral, vocês vão ver em cálculo que a primeira interpretação que vocês vão ter dela é exatamente a área embaixo da curva, né? Então, sempre quando eu estou tirando a antiderivada, e se eu estiver tratando de um gráfico, e como, lembra, a gente tem o A, da aceleração eu tenho a velocidade, da velocidade eu tenho o tempo, ou a posição. O gráfico da aceleração é um gráfico simples, é uma constante. Então, se eu vou do instante T1 até um instante T2, a área embaixo da curva me dá exatamente a variação de velocidade nesse ponto. T1 até 2, T1 até 2 eu tenho, então, como saber a velocidade, porque a variação de velocidade vai ser exatamente a área embaixo da curva. E se eu estou tratando da velocidade, como o gráfico da velocidade é uma reta, se eu vou do instante T1 até um instante T2, o espaço, então, a variação tanto de percorrido, né? Tanto percorrido é igual à área. A área aqui embaixo. E essa área, a área do trapézio nesse caso, né? A área do trapézio. Dê uma olhada como é que resolve a área do trapézio. Basicamente essa base aqui que a gente chama de base, que está virado. Base maior mais base menor, né? Isso, a soma dos dois vezes essa altura aqui, dividido por 2. Então, é bem simples. Então aqui, o ΔV é a área também. Então veja, vamos lá. Se eu tenho a aceleração, eu tenho o gráfico dela. A aceleração é uma constante, certo? Essa aceleração é uma constante. O gráfico da constante é uma reta aqui, ó. E entre dois instantes, se eu acho a área embaixo dessa curva, isso aqui vai me dar então a variação da velocidade. E se eu faço agora, no caso da velocidade, né, porque a velocidade é a antiderivada da aceleração. Então,
como antiderivado é a área, né? Então, isso aqui já vai dar exatamente a velocidade, a variação de velocidade aqui nesse instante. Se o V0 for zero, né, é o próprio V. Mas no caso, se a gente não está tratando, está tratando entre um T1 e um T2, vai ter a variação de velocidade. E já aqui, né, vai me dar a variação de posição, quer dizer, o quanto foi deslocado, o tanto que deslocou. Então, é um método mais simples às vezes, dependendo do problema que vocês podem aplicar, porque como a gente está tratando de movimento uniformemente variado, a aceleração é sempre uma constante, então aqui é sempre a área de um retângulo, e aqui é a área de no caso da velocidade, é sempre a área de um trapézio. Então, é bem tranquilo. Se eu tenho suponho que a velocidade, suponho que eu tenho algo do tipo assim. Então faço isso, isso, isso. Não, deixa eu melhorar isso aqui, vai. Então, eu já volto. Bom, tá aqui. Então, suponho que eu tenha esse gráfico, né? Eu falo para você, bom, esse é o gráfico da velocidade. E te dou alguns instantes aqui. Por exemplo, eu te dou esse T1 e essa velocidade aqui, que seria V, né? Chama ela de V simplesmente. E T2 aqui. T2 e T3. Eu te dou isso daqui e falo para você qual foi a variação, qual foi o espaço percorrido, né? Qual foi o deslocamento, quantos metros foi esse deslocamento, quanto que é o delta S. Aí você fala, bom, pera, o S é a antiderivada de V, então ele simplesmente é a área embaixo da curva. Então, só o que eu tenho que fazer é calcular essa área. Vamos calcular essa área do jeito que está aqui, né? Quanto que dá? Seria essa área. Quanto que é essa área? Essa área é o T1 vezes a velocidade V, né, que é a altura. Então é base vezes a altura dividido por 2, né, que é um triângulo. Então, base vezes a altura dividido por 2. T1 vezes V dividido por 2. Mais a área desse retângulo. Quanto que vale esse retângulo? Base vezes a altura, a área dele, né? A altura continua sendo V. Então, e essa base aqui, quanto que é? Não seria T2 menos T1? T2 menos T1, certo? Porque eu quero esse pedaço aqui só, né? Quero esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é o pedaço grande, que é o T2, menos esse pequeno, que é o T1. Então, T2 menos T1. Vezes, né? Base vezes altura. A altura é o V. Então, ó, base, T2 menos T1, e a altura, que é V. O que mais? Mais esse outro triângulo aqui. O que é esse triângulo? É esse pedacinho aqui, que é T3 menos T2. T3 menos T2, vezes a altura, que é V, dividido por 2. Pronto. Esse seria o deslocamento em letras. Se tivesse simplesmente dado esses instantes aqui, claro que no problema vai te dar e vai pedir para você calcular, né? Então, perceba que é bem mais simples, se você já tem um gráfico, você fazer pela área, do que você pegar, tirar os dados, montar equações de movimento e tudo mais. Então essa é a forma mais simples, ok? Então, bom, aqui eu acho que eu já terminei a teoria básica, né? Essa parte, que é a gente chegar nas equações, entender um pouco o que é cada um deles, entender esses conceitos da antiderivada como área. Então, na aula que vem eu vou tirar o próximo vídeo, a gente vai estar resolvendo alguns exercícios aí. Ok? E os que eu estou deixando para vocês fazerem, eu vou falando sobre eles, na aula que vem eu vou falar ainda para a gente depois, vocês tentarem a gente discutir na aula síncrona, né? Na aula ao vivo. Ok? Então, é isso aí por hoje. Até a próxima aula.